Boa noite, queridos amigos e irmãos em ideal espírita e em ideal cristão. Uma abençoada oportunidade de estarmos juntos novamente. E neste mês espírita, promovido pelo Centro Espírita Caridade e Fé, do ano de 2021, falaremos sobre as 3 revelações e o Espírito de Verdade. Como habitualmente fazemos, vamos dar início a essa nossa noite com uma prece cantada na luz da oração. Começa o dia na luz da oração, dificuldades sem muita reclamação. Trabalhe hoje com amor e alegria, faça o bem durante o dia, valorize as intenções, aceite todas as obrigações que a vida traz, simplicidade em tudo que você faz. Sempre cultive a boa gentileza, agradeça o pão à mesa, não se esqueça da oração. Conserve sempre a paz e a harmonia, seja fiel durante o dia, não entre em contradição. Ame a vida, não se esqueça que os teus olhos são reflexos que transportam o que está no coração. Conserve sempre a paz e a harmonia, seja fiel durante o dia, não entre em contradição. Ame a vida, não se esqueça que os teus olhos são reflexos que transportam o que está no coração. Mais uma vez, desejo uma ótima e abençoada noite a todos, tendo a certeza de que Jesus está sempre conosco e os nossos amigos espirituais estão sempre ao nosso lado. Na noite de hoje falaremos um pouco acerca das 3 revelações e do Espírito de Verdade. Sabemos que Deus, ao longo dos tempos, nos oferta condições de entendermos o caminho, de seguirmos um caminho reto e de amor, para que até Ele possamos chegar. E hoje, então, exemplificando um pouco essa nossa caminhada ao longo dos tempos, falaremos destas 3 revelações. Começando pela primeira revelação, com a personificação desta revelação em Moisés. Moisés, nascido em meados do século 13º a.C., num determinado momento de sua vida, ouve uma voz atribuindo a Jeová e a fé, pai dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E esta voz lhe dá a incumbência de tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Assim ele faz diante do faraó e não consegue seu objetivo. Mas nas conhecidas 10 pragas do Egito, na última, na 10ª praga do Egito, que culmina com a morte dos primogênitos, Faraó cede a Moisés que ele possa realmente e finalmente conduzir o povo hebreu no seu caminho. Moisés tira o povo hebreu das garras do Egito e caminha rumo à terra prometida. O faraó, como todos sabem, acaba por não concordar com a sua atitude posteriormente, arrependendo-se da sua atitude,
manda seu exército em busca de Moisés e seu povo, mas fracassa, como conhecemos a passagem de Moisés pelo Mar Vermelho. E Moisés, então, quando atinge o deserto, aí com o seu povo permanece cerca de 40 anos rumo à terra prometida. Entendemos que ao longo desses 40 anos, Moisés tem como missão educar, controlar o povo que estava sob o seu comando. Neste meio de tempo, Moisés recebe, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que são de ordem divina. E Moisés tinha as suas leis civis também, que lhes atribui uma característica divina para que pudesse ter assim seu fortalecimento. Então Moisés, ao longo desses 40 anos, trabalha com seu povo como um controlador. Antes dizia o que não fazer do que propriamente o que fazer. Apresentou ao seu povo um Deus punitivo, um Deus temerário, né? Todos tinham o temor em relação a esse Deus, e assim Moisés controlava o seu povo. Muito diferente de quando veio Jesus, que de controlador passou a ser realizador. Então, 13 séculos e meio antes do advento do cristianismo, esse foi o papel de Moisés, mostrando ao seu povo principalmente a lei de amor a Deus acima de todas as coisas e já trabalhando de forma bastante criteriosa contra o paganismo. Quando então surge o cristianismo, quando surge Jesus na segunda revelação, e que de controlador como era Moisés, Jesus passa a ser realizador. Então Jesus diz o que nós temos que fazer. Jesus vem nos mostrar a questão do amor. Em relação às leis que até então estavam vigorando, digamos assim, Jesus acaba por retirar todos os acréscimos que foram colocados ou por ignorância ou por má fé humana. Ele mesmo diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então Jesus retira os acréscimos, corrige as más interpretações, estende as suas mensagens para todas as criaturas, pois que Moisés deixou a sua mensagem para um povo ali, localizado. Já Jesus estende para todas as criaturas. E com Jesus começa uma nova etapa, quando ele diz que até João os profetas profetizaram. A partir dele, então, todos terão que se esforçar para entender a vontade divina e com ela agir, sem imposições. Jesus, então, apresenta-nos e anuncia o Consolador. Consolador que, no grego, lê-se Parakletos e tem por significado junto de si. Esse é o significado de Parakletos, no grego. No latim, é advocatus, que tem por significado a instrução, a assistência. Então, se nós juntarmos as duas palavras, tanto do grego quanto do latim, vamos entender então que é alguém ou algo, principalmente, né, algo que ficaria junto de nós para nos assistir e nos instruir. Diz-nos Jesus, então, né, que quando o Consolador vier, fará lembrar tudo aquilo que foi dito e vos ensinará novas coisas, guiando toda a verdade e anunciando todas as coisas que ainda haveriam de vir. E fala sobre o amor, fala sobre a caridade, que são os principais higienizadores planetários para a nova geração, digamos assim, de homens que estaria por vir no planeta Terra para melhorar a Terra com o passar do tempo. Então surge aí a terceira revelação, que é o Consolador prometido, que tem por característica maior a consolação, e entendemos como sendo o Espiritismo. É certo que a vinda do Cristo foi a maior bênção que toda a humanidade já pôde receber. Foi um início, de um período de renovação, de esperanças humanas, onde a fé despertou na acústica das almas sofredoras uma grande certeza de mudança para um mundo melhor. Esse foi o grande feito gerado por Jesus, fruto do seu psiquismo, que envolvia a todos
na sua época e continua nos envolvendo até hoje. É importante salientar que os profetas, dentre eles Moisés, já tinham preparado o caminho, agora lançando as leis, né, exemplificando as leis. Mas coube a Jesus o exercício das leis divinas, a vivência propriamente dita destes ensinamentos. E com o Espiritismo surge uma nova era, a era da consolação, a era do Cristo Consolador, que foram dados os primeiros e definitivos passos para a criatura na conquista de uma maturidade espiritual, deixando assim pouco a pouco a infância e a mediocridade em que estávamos mergulhados e estacionados e fincando aí os nossos passos, digamos assim, que numa era chamada a Era do Espírito. A Era do Espírito que já estamos vivenciando nos dias de hoje. Com o advento do cristianismo, ressurge no mundo o grande médico das almas, para a cura das nossas chagas morais, principalmente, né? Para o fechamento das nossas feridas abertas e sofrimentos e todas as enfermidades que o mundo ainda carrega. Jesus nos diz, né? Vinde a mim, vós que sofreis, que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso nós encontramos principalmente no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. E Jesus continua a nos dizer, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29 e 30, da seguinte forma: Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, o jugo de Jesus, né, que disciplina, na verdade é a questão disciplinar, nos apresenta, nos convida a viver o seu evangelho, nos convida a viver as leis de Deus. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, o que é o jugo? O jugo, quando nós falamos em agricultura, por exemplo, é aquela peça que une os bois para que eles possam andar lado a lado, disciplinarmente falando, executando o seu trabalho, onde um não atrapalha o outro. Então esse jugo, se transformarmos para a nossa vida, nada mais é do que a disciplina de nós caminharmos lado a lado com Deus, seguindo as suas leis morais, as suas leis divinas. Então, o jugo nos convida ao conhecimento e ao exercício das leis divinas. Mas Jesus fala, meu fardo é leve, né? O que seria esse fardo leve? Na verdade, é a questão evolutiva do ser humano. É a tomada gradativa de consciência e por isso é leve, porque é feito de forma gradativa, passo a passo, libertando-nos, digamos assim, dos valores da materialidade que nos aprisiona e conquistando outros valores paulatinamente, gradativamente, para voos mais sublimes, para voos mais altos, buscando certamente esses valores morais, os valores da alma. É por isso que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, como consolador para todas as nossas aflições, nos apresenta o Espiritismo e através do conhecimento do Espiritismo, do Consolador prometido, entendemos de uma forma mais fácil até essa questão do fardo leve, da gradatividade, de sermos instruídos paulatinamente através dos processos reencarnatórios. A evolução humana, então, se processa passo a passo. Sem a angústia, já deixamos de lado e deixamos para trás a angústia dos pecados vinculados às penas eternas, observando tão somente a prática do amor. É leve, então, pois a elevação da criatura transcorre através dos tempos e se perde na noção da eternidade. Com a frase célebre, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E como nos ensina Caibar Schutel, vivo e viverei, pois que sou imortal. Então nós passamos a entender esse convite de Jesus a observar as leis de Deus. Mas
onde nós podemos encontrar alguma coisa referente a essas leis divinas? Se nos lembrarmos do Livro dos Espíritos, no livro terceiro que compõe o Livro dos Espíritos, tem por título Leis Morais ou Leis Divinas, ou Leis Naturais. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade o que se deve entender por lei natural, ou por lei moral, ou por lei divina. E os espíritos respondem: é aquela que Deus apresenta aos homens, mostrando para eles tudo o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. E o homem só se torna infeliz quando delas ele se afasta. Então, olha que interessante, quando nós nos afastamos das leis morais ou leis divinas, é onde nós adentramos ao processo da infelicidade. Alguns exemplos de leis morais ou divinas, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, a lei de igualdade, a lei de trabalho, a lei de progresso e assim por diante. Então, nós encontramos no Livro dos Espíritos estas leis citadas para que possam ser estudadas e compreendidas. Também ainda dentro do Livro dos Espíritos, na questão 626, Kardec pergunta: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus, ou antes dele tinha-se conhecimento acerca dessas leis, ou era apenas uma intuição dos homens? E os espíritos respondem: não dissemos que elas foram escritas em todos os lugares? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam conhecê-las desde os séculos mais remotos. Com os seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Então, desde o mais remoto tempo, os trabalhadores da primeira hora trabalharam o solo para que a semente de Cristo fosse nele depositada. E hoje, então, não temos mais como fugir dessa semeadura, que nós tanto precisamos para conquistar a nossa felicidade. E quanto ao Consolador Prometido, ainda dentro deste estudo do Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar coisas a mais? E a resposta: a palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso que agora a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que praticam. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, continuam os Espíritos, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Mas, quando nós estudamos, então, as 3 revelações, falamos um pouco sobre Moisés, falamos sobre o advento do cristianismo, Jesus entre nós, nos trazendo toda a sua lei de amor, principalmente, dentro do Sermão da Montanha, que encontramos em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde nos traz todas as bem-aventuranças, onde nos traz tudo aquilo que realmente precisamos para nosso entendimento e nossa melhoria. Quando estudamos também o Consolador Prometido, nós também vamos ver ali que há a presença do chamado Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade para nós? Vamos começar a trabalhar, então, essa ideia do Espírito de Verdade dentro de nós, quanto ao seu entendimento, pois que há alguns posicionamentos acerca do Espírito de Verdade, a saber, que nos dizem assim, que para uns o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Para outros, o Espírito de Verdade seria João Batista.
Para outros ainda, o espírito de verdade seria um grupo de espíritos elevados, uma falange de espíritos elevados, que falavam sob a direção do Cristo. E para outros ainda, até mesmo a concepção de uma ideia. Quando nós falamos assim, espírito de luta, espírito de sabedoria, teríamos então essa ideia, essa expressão de um espírito de verdade. Como nós podemos entender então acerca desse espírito de verdade na nossa realidade, no nosso dia a dia, enquanto espíritas, enquanto buscamos aí todos os entendimentos acerca desta nova ciência, desta nova religião, desta nova filosofia que é trazida pelos espíritos para nós. Primeiro é importante dizermos que se Moisés personifica a primeira revelação, que se Jesus personifica a segunda revelação, a terceira revelação não é personificada em nenhum espírito, ou tão menos no próprio Cristo, ou na sua falange. A terceira revelação, ela nos traz o Consolador prometido, que é a voz dos Espíritos, digamos assim, em termos de Consolador. Então nós começamos a entender que já não há mais uma personificação, porque muitas pessoas, de forma equivocada, acabam por personificar o Espiritismo em Allan Kardec. Então, fazendo um breve comentário, na verdade, na segunda metade do século XIX, a partir de 1857, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, na verdade, ele é o responsável pela codificação do Espiritismo, por organizar as obras espíritas, mas a obra, né, a parte realmente que nos traz toda a verdade do Consolador, vem através dos espíritos e não através do conhecimento de Kardec acerca do assunto. Só para falarmos também um pouco deste homem, né, acerca da sua capacidade, vamos nos lembrar que enquanto Allan Kardec viveu no começo da era cristã, entre os druidas, onde conquistou muitas informações acerca da vida futura. Mais próximo da nossa época, Kardec viveu então como John Hus, que foi um reformista do pensamento cristão. E na França, na metade do século XIX, encontramos o professor Hippolyte, que foi aí um discípulo de Pestalozzi, onde teve todas as conquistas necessárias para se tornar um grande homem. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele tem a responsabilidade de trazer o espiritismo para a humanidade, codificando assim as suas obras, mas os próprios espíritos, no título Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, alertam Kardec: cuidado com essa obra, pois que ela é nossa. Então a terceira revelação não está personificada em Allan Kardec. Vamos ver um pouco mais acerca dessa questão do espírito de verdade. Não faremos nenhuma imposição acerca de quem é ou o que é o espírito de verdade. Vamos aqui apresentar algumas citações, algumas obras, para que o amigo possa fazer a sua própria conclusão. Vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 12 e 13, onde Jesus nos alerta: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Encontramos na codificação do Espiritismo muitas mensagens atribuídas ao Espírito de verdade, e sabemos que ele é o responsável pela vinda abençoada da doutrina espírita e que trabalhou diretamente no período da codificação, auxiliando Kardec, quando ele diz assim: todos os meses, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Para nós, qual o entendimento do Espírito de verdade? Guardando devido respeito a todos os irmãos, profitentes ou não, da doutrina espírita,
Vamos expor a matéria em questão. Vejamos em diversas obras acerca do assunto, e agora, neste momento dessa nossa apresentação, dessa nossa pequena exposição, vamos falar tão somente da questão do Espírito de Verdade. Vejamos então, fomos buscar na Revista Espírita do ano de 1861 e faremos várias colocações daqui por diante de todas essas obras para que possamos ter condições de raciocinar sobre o assunto e tirar as nossas conclusões. Na Revista Espírita do ano de 1861, na página 305, na Epístola de Erasto aos Espíritas Lionenses, o Espírito de Erasto diz o seguinte: não poderíeis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o Espírito de Verdade, nosso Mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Na Revista Espírita, no mês de março e no mês de junho de 1862, acontecem evocações de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que já haviam regressado à espiritualidade, o Sr. Jobard e o Sr. Sanson. Em março de 1862, pela evocação então do espírito, o Sr. Jobard, quando questionado por Allan Kardec sobre quais os espíritos que ele estava vendo naquele momento, ele responde a Kardec: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade planando no espaço. E depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. Já o Sr. Sanson, no ano de 1862 também, mas no mês de junho, Kardec faz a mesma pergunta, quem que ele estava vendo? E o Sr. Sanson lhe diz: vejo o Espírito de Verdade, também Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, São Luís, dentre outros. Desta forma, nós começamos a adquirir valorosas informações e podemos começar a questionar a ideia de que o Espírito de Verdade seja um grupo de espíritos, pois no carro das narrativas acima trazidas, observa-se que se trata mesmo, possivelmente, de um espírito propriamente dito. Fomos buscar também, na Revista Espírita do ano de 1864, do mês de dezembro, uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele mesmo fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante, que vem clarear vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo veio também abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Nesta mesma revista, neste mesmo mês, encontramos a seguinte afirmativa do Espírito de Verdade: há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Ainda encontramos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, a magnífica lição a respeito ou acerca do Espírito de Verdade, quando ele diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que há de vos curar. Mais uma vez, o entendimento de que o Espírito de Verdade, possivelmente, é mesmo Jesus, que voltou para cumprir sua promessa de enviar o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos colaboraram sim na codificação, e podemos citar essa falange, ou esse grupo de espíritos, composta por Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, São Luís, Paulo, João Evangelista, Erasto, dentre outros,
que agiam sempre sob a sua inspiração direta. Vamos citar mais alguns locais, por exemplo, a Revista Espírita de 1864, na página 16, há um texto do espírito Hahnemann que fala sobre o direito de expulsar os maus espíritos. Relembrando, fala sobre o direito de expulsar os maus espíritos. E Hahnemann fala o seguinte: cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Na mesma revista de 1864, já na página 399, o Espírito da Verdade dá uma comunicação e afirma: há várias moradas na casa de meu pai, e eu já lhes disse há 18 séculos atrás. Onde já tivemos aqui a oportunidade de fazer essa citação. Vamos buscar em mais algumas revistas espíritas, por exemplo, no ano de 1862, na página 222, encontramos a seguinte citação: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um, e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no seu evangelho. De resto, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Na Revista Espírita, do ano de 1867, na página 271, onde fala o texto acerca dos caracteres da revelação espírita, encontramos a seguinte descrição: ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de seu advento se encontra do mesmo modo realizada porque, por consequência, ele que é o verdadeiro Consolador. Na Revista Espírita do ano de 1869, o espírito Lamennais, no texto chamado Espíritos Marcados, esclarece: sim, meus filhos, o povo caminhará mais depressa na nova mensagem anunciada pelo próprio Cristo, e todos virão escutar essa divina palavra, porque nela reconhecerão a linguagem da verdade e o caminho da salvação. Na Revista Espírita do ano de 1868, o espírito Erasto, na página 51, fala num texto sobre o futuro do espiritismo da seguinte forma: caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e vosso Senhor. Vejamos ainda em outras obras que não as revistas espíritas, mas, por exemplo, na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 1, no item 42, encontramos a seguinte citação: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha por esta forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Também na Gênesis, no capítulo 17, no item 37, encontramos a seguinte citação: as religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a complementação ulterior dos seus ensinamentos. E para finalizar a questão de citação de obras, vamos até obras póstumas, que foram aqueles achados que encontraram na casa de Kardec, mesmo após a sua morte, por isso obras póstumas, que veio a formar também um livro. E neste livro, Obras Póstumas, na segunda parte, tem a pergunta de Kardec aos espíritos e pergunta de Kardec ao próprio Espírito de verdade. Aos espíritos, Kardec pergunta se ele iria reconhecê-lo após a sua morte no mundo dos espíritos.
E os espíritos respondem para Kardec: sobre isso não podeis ter dúvida. Será ele mesmo, o Espírito de verdade, quem virá receber-te e felicitar-te, se houverdes desempenhado bem sua tarefa. E num determinado momento, numa das reuniões mediúnicas, numa das vindas do Espírito de verdade, Kardec pergunta a ele: quem quer que tu sejas, agradeço-te ter-me vindo visitar. Porém, consentirás em dizer-me quem tu és? E a resposta do Espírito de verdade para Kardec: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à sua disposição. Queridos amigos e irmãos, de uma forma bem resumida, trabalhamos a citação das 3 revelações de Deus à humanidade. Trabalhamos um pouco mais acerca da revelação, da terceira revelação, que é o Espiritismo, o Consolador prometido. E trabalhamos um pouco também acerca da questão do Espírito de verdade, onde certamente vocês já notaram como eu penso a respeito do assunto. Mas é claro, deixo para que cada um possa aí tirar as suas conclusões. E claro que eu tenho que assumir a postura que, para mim, o Espírito de verdade realmente se trata do grande Mestre Jesus. E para finalizar a nossa noite de hoje, buscamos em uma mensagem final que se chama Ante o Cristo Consolador, de Emmanuel, acerca da necessidade das nossas ações em conhecendo o Consolador prometido, pois que de nada adianta todo o conhecimento que viermos a ter acerca do assunto, se não exemplificarmos, colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa relação e inter-relação pessoal com as pessoas, se nós não colocarmos e não formos exemplos daquilo que adquirimos em termos de conhecimento. Então, Emmanuel, acerca da presença do Espírito, do Cristo Consolador, acerca da presença do Cristo Consolador, nos diz o seguinte: nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma, além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço se não auxilia o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Movimentarás equações filosóficas, anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Contudo, que adiantarão teus acertos se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá esse fortuito nas revelações graciosas se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e que te ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se não te dispões a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo na construção da terra melhor? É por isso que quase sempre o espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho de pesquisa ociosa ou da êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Então aqui
Emmanuel nos convida à reflexão de que o Espiritismo muito nos oferta, muito nos traz de informação, descortina muitas questões que até então eram guardadas sob segredo. Não há mais segredos. Nós não podemos mais alegar que nós desconhecíamos determinadas coisas. Então o Espiritismo vem tornar para todos nós a realidade, o amor, de forma clara. Vem colocar, digamos assim, que o objetivo nas nossas mãos das nossas vidas, mostrando-nos de forma clara quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Então, fizemos a escolha por esse tema na noite de hoje para trabalharmos um pouco mais sobre o questionamento do Espiritismo nas nossas existências. Desta forma, então, finalizamos o nosso encontro de hoje, abordando as oportunidades e o conhecimento que tivemos ao longo dos tempos em nossas jornadas físicas, desde as eras mais remotas até os dias atuais. Encontramos em diversos apontamentos o entendimento de que Jesus, ele mesmo presidiu o advento do Consolador prometido na condição de Espírito de verdade. A nova era, a era do Espírito, já começou e a proposta é de mudança. A última hora já está em curso. Que sejamos merecedores do título de trabalhadores desta última hora na seara do grande mestre, colaborando certamente com a construção de um mundo de regeneração que a Terra há de em breve se tornar. Um beijo no coração de cada um de vocês, desejo muita paz, muito amor e que tenhamos sempre Jesus, o amor na sua essência, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, no nosso coração, mas como dissemos hoje, acima de tudo que tenhamos Jesus nas nossas ações.